Olá, neste vídeo eu vou fazer alguns comentários sobre a história da indústria global do petróleo, com foco na primeira metade do século XX, que é o período onde o negócio da exploração do petróleo e da venda de petróleo se torna um negócio de dimensões mundiais, sob o controle de um pequeno grupo de empresas situadas nos países mais desenvolvidos desse período, os países líderes do sistema capitalista mundial. Empresas dos Estados Unidos, empresas do Reino Unido, com a nuance de que a Shell é uma empresa anglo-holandesa, não é apenas britânica, e uma participação lateral do capital francês. Esta exposição que eu vou fazer, ela é acompanhada de um PowerPoint que está sendo distribuído em separado. Vocês podem acompanhar a minha exposição pelo PowerPoint, se quiserem. Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Um instantinho só. Eita. Aqui estamos. Então, voltando um pouco para trás, para o começo disso tudo, no século XIX, a gente tem, na segunda metade do século XIX, a formação das primeiras empresas petrolíferas transnacionais, começando pela maior e mais importante de todas, que é a Standard Oil, a empresa criada nos Estados Unidos pelo John Rockefeller. A Standard Oil, depois de dominar o mercado estadunidense, ela passa a exportar também seus derivados, gasolina, óleo diesel e inicialmente o querosene, para o mundo inteiro. Logo ela vai ter a concorrência de outras empresas, especialmente a Shell, já mencionei, a empresa anglo-britânica, formada pela junção, pela fusão dos negócios de dois empresários, Deterding, holandês, e James, britânico. Nos Estados Unidos, a Texaco, a Gulf, e mais tarde surge a Anglo-Persian, atual British Petroleum, que surge a partir da exploração do petróleo na Pérsia, atual Irã, por empreendedores britânicos. Os europeus, eles vão enfrentar um problema, que é a escassa presença de petróleo no território europeu. Então, essas empresas europeias, elas vão competir com empresas dos Estados Unidos na exploração de petróleo em outras partes do mundo. Quais são essas outras partes do mundo onde se situam reservas importantes de petróleo? São duas situações. Uma situação é a situação das colônias. Por exemplo, a Shell, ela se constitui explorando basicamente o petróleo da atual Indonésia, no sudeste da Ásia. A Indonésia, que na época não existia, não era um país com esse nome, era uma colônia holandesa chamada Índias Orientais Holandesas. Só vai existir uma Indonésia independente muitos anos depois, após a Segunda Guerra Mundial. E uma outra situação é a situação de países formalmente independentes, mas com estados nacionais muito fracos, sem condições de impor políticas, medidas baseadas no interesse nacional, numa negociação mais firme com as empresas estrangeiras. São estados fracos. A monarquia da Pérsia, que vai firmar os contratos com os britânicos para explorarem
o território, né, o petróleo no território daquele país, né, o governo do México, de antes da Revolução de 1910 no México, né, e o governo também da Venezuela nas primeiras décadas do século XX, para mencionar 3 daqueles países que nessa época, no início do século XX, né, onde se situavam os maiores projetos de exploração de petróleo fora do território dos Estados Unidos. O regime, né, em que se baseou em que se baseou a exploração do petróleo ao redor do mundo, né, nessas regiões que abriam os seus territórios a exploração das empresas transnacionais, esses negócios eles eram estabelecidos na forma de contratos de concessão. O que são contratos de concessão? São contratos pelos quais as empresas estrangeiras, né, elas recebem dos governos donos de reservas o direito de explorar durante um certo período de tempo. Eram períodos muito longos, períodos de 40, 50 anos, que ainda podiam ser renovados. Essas empresas ganhavam o direito de explorar o petróleo numa determinada área, né, de tal maneira que nessa área elas faziam absolutamente o que queriam. Exploravam o petróleo na medida em que queriam, impunham o ritmo de produção, determinavam o preço da venda do petróleo, não tinham nenhuma obrigação, nenhum compromisso com os governos, né, onde aqueles territórios ricos em petróleo se situavam, né, e a única obrigação que essas empresas tinham era de pagar uma participação em dinheiro aos estados nacionais, né, em cujos territórios essas empresas se instalavam. Né. Esses contratos, no início do século XX, quando eles começaram a se disseminar, né, eles eram feitos mais ou menos nos mesmos termos em qualquer parte do mundo. Eles tinham como base a divisão da receita, ou seja, dos lucros, dos ganhos financeiros com o petróleo, com base numa fórmula que oscilava um pouco mais ou um pouco menos, em torno de 85% da receita petrolífera para as mãos da empresa concessionária, da transnacional, e apenas 15% para os cofres públicos, né, para o Estado dono daquelas reservas. Esses 15% eram pagos de 2 formas. Uma parte eram impostos, né, basicamente um imposto sobre os lucros, um imposto de renda sobre os ganhos daquela exploração petrolífera, e uma outra parte eram os royalties. Há uma diferença importante entre impostos e royalties. Os impostos eles são calculados com base nos dados contábeis das empresas. E a contabilidade, desde sempre, né, todo mundo sabe que é algo que pode ser manipulado. Então, uma empresa que quer pagar pouco imposto de renda ou até nenhum imposto de renda, ela simplesmente manipula ali as suas contas para reduzir ao máximo os seus lucros, né, chegando em muitos casos ao ponto de dizer que não deu lucro absolutamente nenhum. Se não há lucro, não há imposto a ser cobrado. Por isso, desde sempre, os governos sempre preferem, em lugar dos impostos, cobrar royalties. O royalty é uma taxa cobrada sobre o valor da produção no momento em que ela é obtida. No momento em que o petróleo é extraído, né, do subsolo, é feita uma contagem que não é difícil, são mecanismos muito simples, né, que controlam essa extração, né, e com base nesse valor é calculado então, né, a parte que cabe ao Estado Nacional. Isso são os royalties. A pergunta que se faz é por que aqueles governos aceitavam regras tão injustas, tão desiguais
para a repartição da renda petrolífera. A principal resposta é porque esses governos não tinham alternativa. Eles não tinham condições de explorar aquele petróleo, o petróleo situado nos seus territórios, por seus próprios meios. Eles não tinham capital para isso, eles não tinham a tecnologia para isso, elas não tinham acesso aos mercados externos, não tinham meios de refinar esse petróleo, de colocar nos navios, de distribuir e de comercializar nos mercados consumidores. Para tudo isso, eles precisavam do concurso das empresas estrangeiras. Mas esse não é o único motivo, embora seja o principal. Um outro motivo é que, apesar do aspecto desigual dessa fórmula, 85% dos lucros para um lado, o lado das empresas, apenas 15% para o outro lado, o lado do Estado Nacional, dono daquele petróleo todo situado no seu subsolo, esses 15%, embora pouco na comparação com o volume total da riqueza gerada por esse empreendimento, ainda assim representava muito dinheiro para aqueles países subdesenvolvidos, aqueles países com economias bastante precárias. Então, muitas vezes, apenas aqueles 15% arrecadados em impostos e royalties das empresas transnacionais que exploravam o petróleo representavam mais do que todo o restante do orçamento público desses países. Então, era muito dinheiro, dinheiro que despertava muito interesse e muita cobiça por parte dos grupos dominantes desses países de estados nacionais fracos. Além disso, não havia, no início do século XX, final do século XIX, ainda nesses estados onde as empresas transnacionais se implantavam, não haviam governos realmente voltados para a aplicação de políticas de interesse nacional, de políticas de desenvolvimento, de políticas de inclusão social. Tudo isso são ideias que somente vão ganhar corpo várias décadas mais tarde nas diferentes regiões do mundo. Os governos que faziam esses acordos com as empresas estrangeiras em condições tão favoráveis àquelas empresas eram governos oligárquicos, eram governos elitistas que representavam pequenas elites descoladas dos interesses da massa da população, que evidentemente não tinha a mínima condição de fazer-se ouvir, de opinar sobre aqueles contratos. Não existia nada parecido com democracias modernas nesses países, muito menos com a ideia contemporânea do desenvolvimento. Então, foi nesses marcos que se implantou a indústria global do petróleo, sob o domínio de um pequeno punhado de empresas transnacionais situadas nos Estados Unidos e em alguns países da Europa. É importante, é necessário a gente entender o contexto histórico em que se deu a implantação da indústria global do petróleo. Era a época do auge do imperialismo. Imperialismo é um termo ao redor do qual existem controvérsias, existe polêmica quando se fala no imperialismo no tempo atual. Não vou entrar aqui nessa discussão. Eu estou entre aqueles que acreditam que o imperialismo não terminou, ele ainda existe, mas não vou discutir esse ponto. Agora, quando se fala no imperialismo no final do século XIX e nas primeiras décadas do século XX, até a Segunda Guerra Mundial, pelo menos, aí sim a gente tem um consenso entre os historiadores, os
enfim, os autores que estudam esse período quando se fala da época do auge do imperialismo. Qual que era esse mundo, né, da década de 1900, de 1910, de 1920, né, onde essas grandes empresas petrolíferas transnacionais se espalham ao redor do planeta, dominando a extração de petróleo e a sua comercialização e venda, né, aos mais diferentes mercados. Era um mundo muito diferente do mundo de hoje. Se a gente olha para o continente africano, a África inteira era formada por colônias europeias. A África inteira, com uma única exceção, que era a Etiópia, que acabou sendo invadida em 1936 pela Itália fascista no regime do Mussolini. Mas o resto da África todo já estava ali dividido entre ingleses, franceses, belgas, né, italianos, enfim, várias potências europeias que eram donas da África inteira. A situação na Ásia não era muito diferente. Todo o sul da Ásia, né, a Índia, né, e territórios que hoje são outros países, como o Paquistão, como Bangladesh, Sri Lanka, tudo aquilo era colônia do Reino Unido, eram colônias britânicas. O Sudeste Asiático estava dividido entre franceses, né, o Vietnã e seus países vizinhos, Camboja e Laos, formavam todos uma colônia francesa, a Indochina. Os ingleses estavam presentes na Malásia. Os holandeses, como eu já mencionei, eram os donos da atual Indonésia. Os Estados Unidos dominavam as Filipinas. A China era um país apenas formalmente independente. Na prática também, a China era um país submetido ao controle estrangeiro de potências europeias e dos Estados Unidos. O único país independente na Ásia era o Japão, que também estava se tornando um país imperialista, né, ao ponto de se envolver na Segunda Guerra Mundial, né, justamente a partir do seu projeto expansionista. Né. E no caso aqui nosso, da América Latina, né, a América Latina, no final do século XIX, começo do século XX, era formada por países independentes do ponto de vista político, mas altamente dependentes do ponto de vista econômicos. Né? A América Latina, naquele período, né, havia trocado o domínio colonial, espanhol ou português, né, pelo domínio neocolonial, né, inicialmente britânico, né, e no início do século XX já realizando uma transição da hegemonia britânica para a hegemonia dos Estados Unidos. Os principais países produtores de petróleo na América Latina, no início do século XX, que eram o México e a Venezuela, estavam nas mãos de governos oligárquicos, governos que eram propriedade da classe dos grandes proprietários de terras, grandes fazendeiros, que governavam os seus países como se eles fossem as suas próprias fazendas. O México vivia sob o regime de Porfírio Díaz. Porfírio Díaz, o ditador que governou o México durante mais de 30 anos, até ser deposto na Revolução de 1910, que é onde vai ser criado o México moderno, que nós conhecemos. Né? O caso da Venezuela, né, é bastante curioso. Né? A Venezuela era um país bastante atrasado do ponto de vista econômico e que tinha muitas dificuldades até mesmo de afirmar a sua soberania nacional. Para vocês terem uma ideia, em 1902, a Venezuela foi atacada por uma coligação de forças da Inglaterra e da Alemanha, bastante curioso, né? Duas potências que entrariam em guerra na década seguinte. A Alemanha e a Inglaterra invadiram a Venezuela, ocuparam o principal porto venezuelano para cobrar a dívida externa que a Venezuela não estava pagando para com esses países. Então, eles simplesmente ocuparam o porto venezuelano e arrecadavam
né, os impostos sobre os produtos de exportação da Venezuela, né, café, cacau, né, e outros produtos primários, né, até chegarem à conclusão de que a dívida já estava paga, né? Ou seja, a soberania nacional ali, né, era algo que não se aplicava, né, exatamente, né? Um pouco mais adiante, a Venezuela cai sob o domínio de uma ditadura militar do general Juan Vicente Gómez, que vai governar a Venezuela de 1908 a 1935, né, exatamente como ele teria governado uma propriedade particular dele, um governo altamente corrupto, e justamente nesse governo que se estabeleceram os contratos da Venezuela para exploração do petróleo por empresas estrangeiras. No Oriente Médio, a situação não foi muito diferente. Quem primeiro explorou o petróleo no Oriente Médio foram os britânicos, né, na Pérsia, atual Irã, quando se instala, em 1908, a empresa Anglo-Persian Oil Company, a APOC. Essa APOC mais tarde mudaria de nome, quando a Pérsia passa a se chamar Irã, né, a empresa muda de nome, se torna a Anglo-Iranian. Depois, mais tarde, essa Anglo-Iranian vira a British Petroleum, né, atual BP. Até a Primeira Guerra Mundial, a maior parte do Oriente Médio era controlada pelo Império Otomano, né, pelos turcos, né, um império já bastante decadente, né, que não tinha nem o interesse, nem as condições financeiras para explorar o petróleo dentro do território que ele dominava. Empresas europeias, então, fizeram os primeiros acordos para a exploração do petróleo, sobretudo no Iraque, que era uma área extremamente promissora, né, para a extração petrolífera nos domínios do Império Otomano. Foi criada, então, a Companhia Turca de Petróleo, dividida entre ingleses e alemães, né. Vem a Primeira Guerra Mundial, né. Na Primeira Guerra Mundial, os ingleses, né, na luta contra o Império Turco estava aliado com a Áustria e com a Alemanha, que eram as potências centrais da época, e o Oriente Médio estava em disputa entre os turcos de um lado e os ingleses de outro. Para derrotar os turcos, os ingleses se reuniram com líderes árabes da época, líderes que eram muito contrários ao domínio turco, né, que era exercido contra eles, e fizeram um acordo. Se os árabes apoiassem os ingleses contra o Império Otomano, depois da vitória, os patrocinariam a independência, né, daquelas nações árabes até então subjugada pelos turcos. No entanto, os ingleses traíram esse acordo feito com os árabes. Ainda durante a guerra, ingleses e franceses se reuniram e fizeram um acordo secreto, os famosos acordos Sykes-Picot. Sykes era o nome do diplomata inglês envolvido nessa negociação, Picot, o diplomata francês, e ingleses e franceses repartiram entre si o mapa do Oriente Médio, né, de maneira a manter aquela região do mundo rica em petróleo, já se sabia, em mãos europeias após o fim da Primeira Guerra Mundial, como de fato aconteceu, né? O Iraque, que é a região mais rica em petróleo que se conhecia naquele momento, fica nas mãos dos ingleses. É formada uma companhia na qual participam também os franceses e mais tarde ingressam os norte-americanos, né? Com o passar do tempo, né, no período do entre-guerras, no pós-Primeira Guerra Mundial, né, vai sendo descoberto petróleo em outras regiões do Oriente Médio, no Kuwait, no Bahrein, né, na Arábia Saudita, todos esses países do Golfo Pérsico, e empresas britânicas e cada vez mais estadunidenses vão se instalando, né, vão fazendo acordos
né, com autoridades daqueles novos países que vão surgindo, né, acordos também nos mesmos termos dos contratos de concessão, né, e com base numa divisão bastante desigual da riqueza gerada pelo petróleo. Nessa época se forma então o famoso grupo das Sete Irmãs, né? 7 companhias de petróleo dos Estados Unidos e da Europa que vão controlar o negócio global do petróleo até a década de 1970. Até hoje, em grande medida, né, essas empresas elas exercem uma influência muito poderosa, né, sobre a indústria e o comércio globais de petróleo. Essas empresas ficaram conhecidas mais tarde como as Sete Irmãs, que é um apelido pejorativo. Quais são as Sete Irmãs? São 5 empresas dos Estados Unidos, a Exxon, a Mobil e a Standard Oil da Califórnia, a SoCal. São 3 empresas egressas da Standard Oil, né, empresas que são filhotes da Standard Oil original, do Rockefeller, né, mais outras 2 empresas dos Estados Unidos, independentes, a Gulf e a Texaco, né, e o grupo das Sete Irmãs se completa com a Royal Dutch Shell, empresa anglo-holandesa, que eu já mencionei, né, e com a empresa britânica British Petroleum, né, que é como ela passa a se chamar, né, depois de ser Anglo-Persian e Anglo-Iranian. Né. Essas empresas elas formavam um cartel, né, um grupo fechado que estabelecia entre si acordos para controlar os preços do petróleo, né, para controlar os contratos também que eram assinados entre essas empresas e países e territórios donos de reservas petrolíferas, de tal maneira que quando uma das Sete Irmãs conseguia autorização para explorar o petróleo num determinado país, todas as demais também recebiam o mesmo direito, né? Então, essas empresas elas não precisavam disputar entre si, né, para fazer as melhores ofertas aos governos donos de reservas, né? As ofertas eram combinadas, né, entre si, né, dentro da lógica de funcionamento de um cartel, que é o que elas eram. O resultado disso, né, é um negócio, né, que se torna o grande negócio da primeira metade do século XX, um negócio que foi a fonte de riquezas incomensuráveis para as grandes empresas petrolíferas dos Estados Unidos e da Europa. Um autor que pesquisou esse período, ele define como lucros além dos sonhos da avareza, né? Lucros fabulosos, lucros além do que qualquer empreendedor, por mais ambicioso que fosse, poderia sequer sonhar. Uma outra ideia, né, que dá noção, né, dos lucros do petróleo é uma frase atribuída ao John Rockefeller, muito citada pelos executivos do petróleo, que diz o seguinte: o melhor negócio do mundo é uma empresa de petróleo bem administrada. O segundo melhor negócio do mundo é uma empresa de petróleo mal administrada. Ou seja, porque é tanto dinheiro, que mesmo a pior gestão, né, ainda assim é algo extremamente lucrativo, né? Alguns exemplos aqui para vocês terem ideia, né, do que foi essa verdadeira pilhagem, um saqueio do petróleo dos povos da periferia do planeta durante a primeira metade, um pouco mais da primeira metade do século XX. O caso do Irã. O caso do Irã, né, entre 1908, quando começou a ser explorado o petróleo no Irã, e 1951,
quando o governo iraniano nacionalizou o petróleo, expulsando de lá os ingleses, durante esse período de mais de 40 anos, a empresa inglesa Anglo-Iranian, que antes se chamava Anglo-Persian, ela extraiu petróleo no valor de 3,5 bilhões de dólares. Desses 3,5 bilhões, apenas 316 mil foram pagos ao governo iraniano, Estado iraniano, na forma de impostos e de royalties. Ou seja, cerca de menos de 10%, né, da riqueza do petróleo gerada no Irã permaneceu dentro do Irã. O resto foi tudo levado embora pelos ingleses, mais de 90% dessa riqueza. Olhando para a América Latina, o caso da Venezuela. O caso da Venezuela é escandaloso como se deu a exploração de petróleo nesse país. Para vocês terem uma ideia, a primeira lei de hidrocarbonetos na Venezuela, quem escreveu não foram venezuelanos, e sim advogados estrangeiros da Shell e da Standard Oil. A ditadura militar venezuelana não tinha nem sequer advogados ali preparados para elaborar essa lei do seu próprio país. Entregaram isso, né, às próprias empresas estrangeiras, né, o típico caso da raposa cuidando do galinheiro. A Venezuela rapidamente se tornou o segundo maior país produtor de petróleo do mundo nas décadas de 20 e 30, atrás apenas dos Estados Unidos. A produção de petróleo da Venezuela, que em 1920 era de 1.400.000 barris, ela pula 7 anos depois para 137 milhões de barris, ou seja, mais de 100 vezes mais. Vocês podem imaginar o lucro, a riqueza, né, que foi gerada nessa expansão da indústria petrolífera na Venezuela. Né? Uma das empresas que mais exploravam o petróleo venezuelano na época, que era a Shell já estava presente em boa parte do mundo, em dezenas de países, porém, somente na Venezuela, né, ela obtinha 40% do total de todos os seus lucros, uma verdadeira mina de ouro. Né? Olhando novamente para o Oriente Médio, alguns dados, em 1960, a Exxon, que já era na época e até hoje a maior empresa privada de petróleo do mundo, ela retirava 28% dos seus ganhos de países árabes. A Exxon, que em 1960 já estava instalada em mais de 100 países do mundo. Né? Como é que eram obtidos esses lucros? Né? Que tem, para completar, né, o último dado que eu vou passar para vocês aqui nessa aula, né, o caso da Arábia Saudita, né, dados de 1945, quando a exploração de petróleo na Arábia Saudita estava em plena expansão, né, o custo de produção de um barril de petróleo era de 10 centavos de dólar. Até hoje, o petróleo saudita é o mais barato do mundo, aquele que é extraído com menor custo. Então, as empresas dos Estados Unidos que extraíam petróleo na Arábia Saudita, elas gastavam para cada barril produzido 10 centavos, para cada barril produzido eles pagavam 16 centavos em impostos e royalties à monarquia saudita, ou seja, ao Estado local, e esse petróleo era vendido por $1,05 até $1,13 o barril, ou seja, mais de 75%, né, do preço de venda de cada barril de petróleo saudita correspondia aos lucros das empresas dos Estados Unidos que controlavam essa produção. Lucro apenas da extração e venda do petróleo. Em cima desse lucro, né, deve-se agregar o lucro do transporte, o lucro do refino, o lucro da distribuição e o lucro da comercialização, né, até o posto de gasolina, né.
A Exxon era uma clássica empresa organizada verticalmente, né, em torno do negócio do petróleo, desde o poço de petróleo até o posto de gasolina, inclusive postos de gasolina, né, no Brasil. Então, eu concluo por aqui, né, esses comentários, né, sobre a formação da indústria global do petróleo, né, como que o negócio se torna um negócio de dimensões mundiais, controlado por um pequeno grupo de empresas, todas elas dos Estados Unidos, a maioria dos Estados Unidos e algumas poucas outras europeias. Então, eu paro por aqui, né? Espero que tenha sido do interesse e de valia para vocês, né, esses meus comentários. Um abraço a todos.